Olá pessoal, sejam bem-vindas. Chegamos aqui para nossa última aula da Maratona Maternidade e hoje eu quero ensinar vocês a fazer, olha que coisa linda, a aula da tão esperada frasqueira farmacinha. Olha só que legal, gente, ele é ótimo para colocar vidros de remédio em pé aqui, todas aquelas coisinhas que a gente precisa quando tem bebezinho pequeno. Então ficou um ótimo tamanho, tá certo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Se estiver me assistindo lá no canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho para receber notificação das nossas aulas que são toda semana, tá bom? Quem for chegando aí já vai me dando boa noite, vai me dando um oi. Tô muito animada para essa aula de hoje, quero saber se vocês também estão, hein? Olha só, a primeira a me dar boa noite foi a Márcia. Rosângela também tá aí, boa noite. Sejam bem-vindas. Enquanto as meninas vão chegando, eu vou preparando aqui o material que eu vou precisar para essa aula linda. Já vai chegando, compartilhando. Jaqueline, boa noite. Natália, boa noite. A Renata tá aí também, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Deixando tudo organizadinho aqui para já passar a explicação dos materiais para vocês dessa peça que tá linda, hein? E aí, pessoal? Animadas para a aula de hoje? Vamos que vamos, hein? Se você faz parte de algum grupo do WhatsApp, já recebeu o link do molde, né? O PDF do molde, tá certo? Se você ainda não tem o molde da aula de hoje, é só baixar no link que tá aqui na descrição do vídeo para você, tá? Boa noite, boa noite. Quem for chegando aí, já corre, ó, compartilha. Quem for compartilhando, já vai, volta aqui e me conta, Aline, compartilhei. Pra gente, então, dar início à explicação dessa aula de hoje, que tá muito, muito linda. Uma peça que chama atenção, hein? Olha só. E é fácil de fazer, viu, gente? Não fiquem com medo, tá? Ela é tranquila pra fazer. E é uma peça aí muito, muito bacana pra vocês completarem o kit de vocês, né? Pra tá vendendo e empreendendo na área maternidade, tá bom? Obrigada aí quem já compartilhou. Boa noite, Renata, Marilda tá aí. Cal Gonçalves tá aí, já compartilhou. Obrigada. Quem mais tá aí para me dar um oi, para me dar boa noite, para compartilhar essa live? A Vânia tá aí também, boa noite. Simone, povo, vamos chegando. Então, olha só, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai recapitular como é que foi aí as outras aulas, né? Se você perdeu as outras aulas, elas estão no meu canal do YouTube, assista para vocês completarem o kitzinho maternidade bem bonitinho da nossa semana da maratona, tá certo? Então, olha só, a primeira peça que nós fizemos foi o babador. Ó que belezinha. Esse tecido maravilhoso, né, gente? Então, fizemos a aula do babador. Fizemos a aula da necessaire porta-fralda e lenço umedecido. Certo? E para completar, então, o nosso kit, hoje nós vamos fazer aqui essa frasqueira farmacinha. Combinado? Além dessas peças, a gente conversou bastante também, deixa eu guardar aqui, durante essa semana sobre trabalhar com peças maternidade, né, gente? Na terça-feira a gente teve uma aula super legal também, com dicas de venda, para vocês já começarem a vender
pela internet, Facebook, Instagram. Então, se você perdeu essas aulas, assista essa daqui primeiro, fique aqui no ao vivo comigo, e depois vá lá no meu canal do YouTube para vocês colocarem tudo em dia, assistir essas aulas que já passaram, para vocês fazerem aí as peças e já começar a colocar em prática, né, as dicas de venda, para que vocês consigam fazer suas vendas do kitzinho maternidade, tá certo? Joia, olha só, gente, eu vou explicar aqui pra vocês sobre os materiais, tá? Eu não vou demorar muito nessa live, porque ela é um pouquinho mais longa, né, devido ao modelo da peça, tá bom? Então não vamos ficar muito de papo não, pra que a gente não fique com um vídeo muito longo, tá certo? Enquanto isso, o pessoal vai chegando, eu vou explicando aqui sobre os materiais, e quem perder, depois pode assistir a aula completa, vir aqui assistir de novo, tá bom? Antes de começar, eu quero só saber uma coisa. Quem aí tá preparada para entrar no curso maternidade, hein? É hoje! Falamos sobre ele durante toda a semana, e hoje, daqui a pouco, nós vamos abrir as vagas para o curso Kit Maternidade, certo? Quero ver quem eu vou encontrar lá, tá bom? Já passei várias informações, daqui a pouco eu vou explicar mais uma vez tudo aí as informações sobre o curso, tá? Aline, a bolsa maior está no curso? Essa daqui, ó. Essa, ó. A bolsa maternidade, acho que é essa que a Silvana perguntou. Sim, essa aula está no curso, ó. Tamanho da bolsa, gente. Linda, linda, uma delícia de fazer. É uma das aulas que está dentro do curso. Aí tem essa daqui que é a filhotinha dela. Ó, belezinha, tá bom? Mas eu vou dar aqui, ó, o início da nossa aula, vou falar um pouco sobre os materiais da nossa peça, que a gente vai costurar hoje. Até o pessoal ir chegando, aí eu vou dar uma paradinha para explicar mais uma vez sobre o curso, a última explicação, para você que ainda tá na dúvida, poder se decidir e entrar ainda hoje, garantir seu bônus entre as 100 primeiras alunas, tá certo? Porque como a gente falou bastante essa semana, a área da maternidade é maravilhoso para empreender na costura criativa. Peças para bebezinho, para mamãe que tá grávida ou que acabou de nascer o bebezinho, vende o ano todo. E dificilmente uma pessoa que vai presentear ou uma mamãe que vai comprar uma peça só. Então você tendo várias peças que compõem um kit vai ajudar ainda mais você vender melhor. Tá certo? Lembrando, então, gente, tem bônus exclusivo para 100 primeiras alunas a entrarem, tá? Segura aí, porque as vagas vão abrir no decorrer dessa live, hein? Se você... outra coisa, você aí que quer entrar no curso, está no grupo do WhatsApp de pré-inscrição, muito importante. Vão dizendo aí pra mim, por favor. Kênia, daqui a pouco vai abrir, tá? Daqui a pouco, no meio da live. Por quê? Eu quero ver quem vai comprar, vai vir aqui e falar, Aline, tô dentro, sou aluna, tá? Só que para vocês conseguirem comprar imediatamente, na hora que a gente liberar as inscrições, tem que estar no grupo do WhatsApp de pré-inscrição. Se você não tá, o link tá aqui na descrição, clica nele, corre lá. Porque vai ser uma muvuca na hora que liberar as inscrições para vocês conseguirem estar entre as primeiras 100 e ganharem o bônus do curso Instagram, tá bom? Então, olha só, gente, eu vou começar falando aqui sobre os materiais da nossa peça da aula de hoje. Olha que coisa linda. Vamos lá. Primeira informação, é o molde, tá? Então, se você recebeu o molde no grupo do WhatsApp, é esse daqui. São 2 páginas, tá? Ó. Se você ainda não recebeu o molde, é só você baixar, tem o link na descrição aqui. Para vocês baixarem esse moldezinho. Impressão é daquele jeito que vocês já sabem, que eu falo em toda live minha. Você vai imprimir do computador para a impressora, sempre na configuração padrão ou tamanho real, e verificar se não está ativada a redução de tela. Não pode estar ativada, tá? O que é isso? É uma configuração, é um quadradinho, sabe quando ele fica assinalado assim? Então, verifica se ele tiver ativado, você clica lá para desativar, porque essa redução de tela diminui um pouco a tela e isso faz diminuir a medida do seu molde, tá? Então, para que fique no tamanho certinho, vocês precisam prestar bastante atenção na configuração, certo?
fez a impressão do molde, na verdade ele é um círculo, né? Aqui eu dividi em 2 páginas porque ele não cabia, mas basicamente ele é um círculo de... Ai, que dor! Eu reclamando de dor. 23 por 23, tá, gente? 23 por 23, e se você ver na primeira página do molde, aqui tem um quadradinho com as outras medidas, tá bom? Porque a gente vai... Esse molde, na verdade, ele é a parte de cima e de baixo, né? Que é a parte redonda. E aí a gente precisa cortar essas medidas que estão escritas aqui, tá bom? E vai ser sobre essas medidas aqui, os materiais que eu vou falar pra vocês agora, tá? Então, ó... imprimir um molde, você recorta em cima aqui do pontilhado, do risco preto, as 2 partes, certo? E aí é bem simples, você vai unir parte 1 com parte 2, e o seu molde vai ficar assim, ó, que eu já tenho um aqui, ó. Eu fiquei de ponta cabeça aqui, mas não liguei não. Então, o molde vai unir, ele vai ficar um círculo, tá bom? E aí a gente começa já a preparar o nosso material com esse círculo aqui, certo? Mas antes eu quero saber, você compartilhou a live? 1 minutinho, gente, por favor, compartilhe, assim vocês ajudem aí a gente a atingir mais pessoas e outras pessoas a vir aprender sobre costura criativa também, tá bom? Então, bora compartilhar. Clica aí embaixo, compartilha, envia aí nos grupos de costura que vocês fazem parte, para as amigas que gostam de costura. Bora compartilhar essa live pra gente começar a explicação sobre os materiais, tá bom? Maravilha! Então, você que já compartilhou, obrigada! E você que ainda não compartilhou, corre lá e compartilha. Eu vou deixar ela aqui. Gente, vou abaixar aqui pra mim fazer aqui a explicação, tá? Então, olha só, você imprimiu e uniu o molde, ele ficou esse círculo, né? Esse círculo a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, que aqui eu tô usando, né? Esse tecido de ursinho igual das outras peças, tá bom? Então, 2 vezes tecido principal, 2 vezes tecido de forro e 2 vezes na manta. Aqui eu tô usando a manta R2, tá? Então, olha só, o que que eu fiz pra adiantar aqui, gente? Olha só. Em uma das partes redondinha, eu já coloquei tecido principal, tecido de forro e passei uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tá? E a manta tá no meio, tá bom? Então, isso eu fiz pra adiantar. Na outra parte redonda, eu coloquei só a parte principal por enquanto. Aqui ainda não tem o tecido de forro, que ele tá aqui, porque a gente vai costurar um bolsinho, tá bom? Então, nesse outro círculo, eu coloquei só o tecido principal, certo? Ainda com o molde redondinho, aí vocês vão ver que aqui a gente tem uma margem escrito dobra do bolso e uma linha aqui, ó. A gente vai dobrar em cima dessa linha. E isso aqui vai ser o bolso que nós vamos cortar no plástico cristal, olha só. Aqui eu tô usando plástico cristal 0,20. Se você quiser, pode usar também telinha vôlei, plástico translúcido, ou até mesmo tecido, tá? Esse é um bolsinho que vai ficar embutido na tampa da nossa frasqueira, tá bom? Então, dobrou aqui na margem do bolso, a gente corta no plástico cristal. Uma vez, né, essa partezinha aqui. Aí, agora, a gente vai para a parte das medidas, tá? Como eu disse, essas medidas que eu vou falar aqui estão escritas no molde, tá bom?
Então, vamos lá. A primeira medida é 5 centímetros por 60, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, certo? A outra medida é o tamanho de 12 por 60 também, olha só. E a mesma quantidade de materiais, ó. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2, tá bom? Para adiantar, o que eu fiz com essas duas peças, esses dois pedaços que são de 60 centímetros? Eu coloquei o tecido sobre a manta, o tecido principal, tá? E eu passei o ferro, tá bom? Para poder já ficar adiantado essa parte aqui. O forrinho tá solto aqui, a gente vai embutir ele na hora que for colocar o zíper, tá? E a gente vai precisar de uma outra medida menor, que é essa daqui. E essa tem o tamanho de 17 por 12, tá? Também a mesma quantidade de materiais. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, tá bom? Se você tá aí curiosa pra saber onde que vai esse pedacinho, vou mostrar. Esse pedacinho, gente, ele é aqui, ó, tá vendo? Porque o zíper, ele não pega em toda a volta, ele vai dessa pontinha a essa, então esse quadrado que eu falei pra vocês é esse aqui, ó, tá? É onde segura a tampa da nossa peça, tá bom? E aqui também, pra adiantar, eu fiz a mesma coisa, coloquei o tecido sobre a manta, passei uma costurinha em toda a volta, certo? Então, esses são os materiais que a gente vai usar com medidas. Aí, eu tenho aqui, ó, 29 centímetros de alça chique, que é aquela alça pronta, né? Alça especial, como você tá acostumada aí. A que eu tô usando é de 30 milímetros, tá bom? 29 centímetros. Falando nisso, pessoal, chegou muita coisa de alça lá no site, tá? Depois vocês vão lá olhar. Olha ali, ó. Conseguem ver? Chegou muitas cores, tá bom? Então, se você aí tava esperando, todas de 30 milímetros, tá? E aqui, para essa peça, a gente usa 29 centímetros. Para finalizar, a gente vai precisar também do zíper. Aqui eu tenho um pedaço grande de 63 centímetros. E um outro pedacinho um pouco menor, para o bolsinho de plástico, de 26 centímetros, tá bom? Aí, a gente vai precisar de 3 cursores, olha só. 3 cursores, um a gente coloca no bolso de plástico, outros 2 a gente coloca na frasqueira. Eu vou colocar 2 para eles fechar na frente, ficar assim penduradinho, bem bonitinho, tá bom? E aí, a gente precisa também do viés, tá? A gente vai fazer o acabamento interno da nossa nécessaire com viés, tá bom? Mas ele é bem tranquilo para costurar, certo? Se você ainda não comprou o seu kit de materiais, gente, não perca tempo, eles estão acabando, tá? Temos poucas unidades e você não pode perder a oportunidade de ter esse tecidinho lindo, olha só. Como que funciona o kit de materiais, ó? Olha só que legal, você compra no meu site, nele vai tecido principal, tecido de forro, manta R2, plástico cristal, a alça, os cursores, as bolinhas e os cordões, zíper, viés, a toalhinha para fazer o babador e o molde das 3 peças da maratona, tá bom? Então, gente, cada kit desse dá para você fazer as 3 peças da maratona, o babador, a nécessaire e essa farmacinha da aula de hoje, certo? Entra lá no meu site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição. Compra o seu kit de materiais. A gente tem 8 estampas diferentes lá, tá? Do kit da maratona. Usa o seu cupom de desconto Maratona Maternidade, tudo junto e minúsculo. Esse cupom vai valer só até amanhã, tá bom? E temos a promoção do brinde, que ainda tá valendo também até amanhã. Eu não guardei uma amostrinha, depois eu pego pra mostrar pra vocês. Ó. Compras acima de R$100 ganha um brindezinho desse, é um chaveiro de estrela, 2 amostras de tecido, uma amostra de telinha vôlei. Ela vai dentro de uma sacolinha bem bonitinha, tá bom? Compras acima de R$100. Então, assista a aula e depois corre lá para você comprar o seu kit de materiais. Como eu disse, tem 8 estampas. Tem uma de ursinho de menino, tá bom?
São 4 estampas de menina e 4 estampas de menino, certo? Vamos lá começar a costurar, então? Gente, olha só. Preste atenção. Para você que já está no grupo do WhatsApp da pré-inscrição do curso, vai ser enviado o link para vocês comprarem o curso às 8h10, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, às 8h10. Então, se você ainda não tá no grupo de pré-inscrição, o link tá aqui na descrição, clica no link e vai lá antes da gente começar aqui a parte da costura, tá certo? Como que funciona? O curso é do kit maternidade, que são essas peças lindas que eu já mostrei pra vocês, que estão aqui atrás, ó. São 27 peças no total. É o meu curso, então eu que faço as videoaulas, né? Vocês vão me assistir ensinando essas 27 peças. O acesso ao curso é vitalício, ou seja, você pode acessar e assistir sempre que você quiser. As vagas não vão ficar abertas por muito tempo, tá? Vocês sabem, esse curso ele fica fechado, eu abro de tempos em tempos, então aproveitem, tá certo? O valor é R$ 497, é um valor único que você paga, não é assinatura, não é mensalidade, você paga esse valor e aí você tem acesso vitalício a essas 27 aulas do kit maternidade, tá bom? Tem garantia de 7 dias, você pode comprar e experimentar por 7 dias, se você não gostar, você pode pedir o reembolso e o cancelamento da sua inscrição, certo? Alguma dúvida, gente, pra gente poder começar a nossa aula e você garantir a sua vaga? Por que que eu tô batendo nessa tecla pra vocês entrarem no grupo de pré-inscrição? Por conta do bônus, tá? É um super bônus, tá bom? As 100 primeiras alunas a comprarem o curso vai ganhar de brinde, de bônus, o meu curso Instagram para Artesão, onde eu ensino como vender no Instagram, tá bom? E ainda também vai ter acesso ao Combo Ateliê que Vende, que são aulas de precificação, de vendas, tudo para você já começar a aprender a costurar as peças, maternidade também a vender, certo? Sim, Luciana, para quem comprou o kit maternidade passado, essas peças agora entram, vai entrar lá, tá bom? Então, essas são as informações sobre o curso. Eu espero que vocês estejam mesmo dispostas aí a se tornar especialistas em kit maternidade. Se você ainda não entrou no link da pré-inscrição, clica, porque daqui minutos, deixa eu ver que hora que é agora. Ó, daqui 40 minutos... os meninos da equipe vão enviar para vocês lá no grupo da pré-inscrição o link para vocês comprarem. E aí você tem que correr para poder ganhar o bônus, hein, entre as 100 primeiras, tá bom? Então, se ainda não tá nesse grupo, o link tá aqui na descrição, clica nele e daqui a pouco você já vai poder fazer a sua inscrição pro curso e ganhar de bônus aí as 100 primeiras meninas, né, as 100 primeiras alunas a se inscreverem, ganha de bônus esse curso do Instagram que eu falei, certo? Vamos costurar então e daqui a pouco já quero ver quem que vai ser as carinhas novas que vão estar entrando no curso, tá bom? Sim, essa aula que a gente tá dando hoje aqui, ela vai ficar no canal do YouTube por 15 dias só e depois ela vai pra dentro do curso, tá certo? Maravilha, gente, espero todas vocês lá, hein? É daqui a pouco, viu? Ó, agora a gente vai começar a costurar a nossa peça, certo? Eu vou começar pela alça. Só ajeitar aqui. Vamos ligar a bonitinha. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Então, olha só, pessoal. Miraldi, acho que é isso, né? Aline, você vai ver muita peça feita por mim. Olha que eu vou decorar esse nomezinho, quero ver, hein? Quero ver. Poucos dias, tá, gente? Menos de uma semana. Poucos dias as inscrições vão ficar abertas, certo? Então, vamos lá, ó.
Vou começar pegando essa parte redonda, aonde não tem o tecido de forro, aonde tem só o tecido principal, que a gente vai costurar a alça primeiro, tá? Vou dobrar esse círculo bem ao meio, juntando aqui a curva. E aqui em cada pontinha, aqui e aqui, eu vou dar um pequeno pique com a tesoura, tá? Pra quê? Só pra marcar o meio, tá bom? Então, ó, marquei o meio aqui e marquei o meio aqui, ó. Aqui e aqui. Vai ser exatamente onde eu vou costurar a alça, tá? Então, pego aqui a minha alça, uma pontinha da alça eu coloco em um dos piques e a outra pontinha no outro pique, tá? Passo uma costura bem aqui na beiradinha, tá bom? Passei em um e agora no outro. Aqui a gente ainda vai fazer mais uma costura, porque pra alça não ficar assim muito aberta. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou medir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 2 centímetros, tá? Então, 2 centímetros aqui da beiradinha que eu coloquei a alça pra dentro, eu vou passar mais uma costura, tá bom? Sempre com retrocesso. Então, ó, passei aqui. E agora, do outro lado, 2 centímetros. Pronto. Por que essa costurinha, gente? Pra que a alça, ela fique mais firminha assim no meio, tá certo? Então, colocamos a alça. Agora, a gente vai pro bolsinho de plástico. Nossa, minha mesa tá pequena aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Plástico cristal. 2 pedaços de viés aqui, ó, da mesma medida que essa parte reta do plástico, tá bom? Então, cortei 2 pedaços. O que que eu vou fazer? Vou dobrar o viés ao meio, assim. Coloco ele aqui nessa parte reta do plástico e passo uma costura. Pronto. Passei a costura, agora a gente vai pegar o zíper menorzinho. Só que aí eu vou trocar o calcador, tá bom? Vou tirar esse calcador aqui normal e vou colocar o de zíper, tá bom? Peguei o meu zíper, o outro viés eu vou costurar no zíper. Então, eu dobro e costuro aqui na beiradinha do zíper. Esse é o zíper menor, tá, gente? Pronto, ó. Fiz a costura, o viés ficou soltando aqui. Eu vou costurar de novo. Aí. Agora, aqui, eu vou costurar o bolsinho, né, a parte do plástico aqui nessa outra lateral, outra beiradinha do zíper. Coloco o viés aqui. Passa a costura e ele ficou dessa forma, ó. Aí, aqui, gente, eu vou colocar um cursor, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, peguei o cursor, vou usar outra tesoura pra poder cortar os dentinhos. Gente, coloquei aí, ó. Coloquei visível pra vocês o link pra vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, onde vai ser enviada a inscrição do curso, tá? Ó. Coloquei o cursor, certo? Aí agora, gente, eu vou pegar esse forrinho aqui, ó, que tá só o tecidinho, tá bom? E eu vou fixar o bolsinho nesse tecidinho, ó. Posiciono aqui.
Aí eu coloco aqui com o prendedor. E aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Uma costurinha aqui nessa beiradinha do viés superior, ó. Passo uma costurinha aqui, certo? E vou costurar na beiradinha em toda a volta também. Passei essa costura, vou tirar aqui o calcador de zíper um pouquinho, que eu já não vou precisar dele nesse momento. Aí eu viro aqui do lado do tecido, que fica mais fácil pra costurar, não fica agarrando no plástico. Vou passar a costurinha, é bem na beiradinha, tá? Só pra segurar esse plástico aqui no tecido. Pronto. E aí, gente, ó, posso cortar o excesso de zíper, tá vendo que tem essa beiradinha sobrando? Se tiver excesso de plástico sobrando também, posso cortar. Olha só. Então, ele ficou assim, tá bom? E aí, a gente vai costurar ele nessa parte da tampa. Só que vocês precisam se atentar, gente, porque aqui a gente tem que marcar o meio, ó. Dobrei de novo aqui, alça com alça. Marca o meio aqui, ó, embaixo e em cima. E a mesma coisa eu vou fazer com o forro, tá? Vou dobrar aqui ao meio bem certinho, ó, encontrando zíper com zíper. E vou dar um pique em cima e um embaixo. Pra que isso? Pra que ele fique retinho aqui de acordo com a alça, tá? Ó, então a gente coloca o pique aqui da manta com o pique do tecido do forro e ele vai ficar certinho de acordo com a alça. E quando a gente abrir a frasqueira, ele abre assim, tá bom? Então, precisa se atentar a isso aí pro bolsinho de dentro não ficar torto. Então, aqui, posicionei o pique com pique, aí a gente coloca aqui, ó, prendedor em toda a volta, pra gente costurar, né, esse tecido de forro junto com o bolso aqui, já colocar na parte principal, tá? Então, ficou assim, ó, parte de dentro, parte de fora, certo? Ó. E aí, vou passar uma costurinha na... É beiradinha, tá, pessoal? Só pra juntar aqui tecido de forro com o principal. Pronto, olha só. Então, essa parte está pronta. A parte de baixo também está pronta. Agora, nós vamos para a parte do canal do zíper, certo? Então, aqui de novo eu vou trocar o calcador. E aqui agora eu vou pegar aquelas duas partes compridas. Aqui eu vou deixar aqui do ladinho aqui. De 60 centímetros, tá? O meu zíper de 64 centímetros. E aqui, as duas partes compridas, já passei a medida no início do vídeo. Quem perdeu, depois pode pegar as medidas que tá no molde, tá? Já passei toda a explicação desse material. E agora eu vou usar ele aqui, tá bom? Vou começar aqui pelo estreitinho.
Os tecidos principais estão estruturados na manta. O que eu vou fazer aqui? Dentinho do zíper de frente para a estampa. Passa uma costura aqui na beiradinha. Então, ó, costurei todo o zíper. Aí, eu vou pegar o forrinho, que é o 60, mais estreitinho. Estampa do forro de frente aqui, ó. Estampa de frente com estampa. Passo uma costura aqui. Oxi, acabou a linha? Não é possível, gente. Peraí que eu vou encher aqui rapidão. Eu nem olhei se precisava encher, porque ela tava com bastante linha, sabe? Mas se bem que antes de ontem eu costurei bastante, tava terminando o kitzinho da Rebeca, né? Quem tá acompanhando no Stories aí tá vendo. Vou mostrar pra vocês, enquanto enquanto enche aqui, vou mostrar pra vocês os saquinhos que eu fiz pra Rebeca. Aí. Olha só, gente, tá enchendo aqui a bobina, ó. Fiz os saquinhos da Rebeca. São aulas do curso, viu? Ó, que bonitinho. Fiz esse, com um tecidinho de urso, que é lindo, né? E esse aqui, super fofinho, pra terminar de compor aqui o kit de peças. Vamos ver aqui se já deu. Pronto! Passando a linha. Prontinho. Então, vamos continuar aqui, ó, costurando o forro. Meu forro ficou um pouquinho maior, vou cortar ele. Então, ó, costurei, aí eu vou virar aqui, ó, o forrinho pra trás, ele vai ficar aqui atrás, aqui é a parte principal, e aí a gente vai rebater a beiradinha do zíper aqui em toda a extensão. Sempre vigiando aqui embaixo o forro, se ele tá certinho. Pronto, olha só. Costurei essa parte, agora a gente vai pra parte de baixo, que é essa mais larguinha, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Dentinho do zíper, de frente com a estampa, olha só. Dentinho do zíper de frente com a estampa, eu presto atenção pra ficar bem alinhado aqui e passo a primeira costura aqui no zíper.
Passei a primeira costura, vou pegar o forro, vou colocar o direito do forro de frente com o avesso do zíper, alinho bem aqui o material e passo a costura aqui no zíper. Esse forro também ficou grande, acho que na hora que eu fui cortar eu exagerei. Passei essa costura, vamos abrir aqui, ó. Então, olha só que bonito, gente. Parte principal, parte do forro. Aqui, essa parte mais larga, a gente vai rebater aqui, ó, costurinha bem abaixo do zíper, sempre vigiando o forro pra ele tá bem baixinho aqui. Olha que lindo! Nossa, eu amo esse tecido, coisa linda, hein, gente? Aqui, ó, ficou pontinha de zíper aqui e aqui, tá? Por quê? Agora a gente vai colocar o cursor. Como eu disse pra vocês que eu vou colocar 2 cursores, então eu vou colocar um em cada pontinha, tá? Um eu coloco de cá e o outro lá na outra pontinha. Vamos lá. Lindo, 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 tá ficando mesmo, né? Essa cor de tecido rosinha também fica show. Zíper engasgando aqui. Então, coloco um, deixo ele paradinho aqui no meio, aí eu venho na outra pontinha, tá? Pra colocar o outro. Opcional, tá, gente? Se você quiser colocar um cursor só, sem problema, só que aí ele vai fechar atrás. Quer ver? Deixa eu explicar, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, coloquei 2 cursores, ele fica os 2 penduradinhos aqui na frente, eu acho que fica mais bonitinho, entendeu? Se você colocar um só, ele vai fechar, vir aqui, ó, fechar aqui no cantinho. Deixo eles encontrando no meio, olha só, bonitinho, hein, gente? Ó, o que eu vou aproveitar aqui? Eu vou passar uma costura na beiradinha pra já segurar aqui, ó, o forro com a manta, tá vendo? Porque ainda tá solto, ó, essa parte aqui. Então, é beiradinha, tá? Costura na beiradinha aqui, só pro forro ficar preso. Aí a gente vai esticando, tá vendo? Deixando ele bem, o forrinho bem esticadinho aqui. Na parte aqui, ó, mais larga, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, então olha só, o que nós temos pronto aqui?
canal do zíper, que a gente chama, né, ó. Lindo. As duas partes redondas também já estão prontinhas, tá? Agora, a gente vai costurar essa partezinha aqui, ó, tá? Que é aquela emendinha aqui, certo? Vamos lá. Como que eu vou fazer? Essa parte do forro, posso colocar sobre a manta, aqui, ó, tá? Pode passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta. Ó. Certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Tenho aqui essa parte do zíper e tenho essa. Vou colocar a estampa de frente aqui com a estampa, ó. E vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Olha só. Esse excesso de zíper eu posso tirar. Aqui, a gente vai colocar um pedaço de viés, tá? Então, aqui a gente já começa o acabamento do viés interno. Vou cortar um pedacinho de viés, colocar aqui, ó, pra não ficar essa parte feia aparecendo, tá bom? Então, eu dobro o viés ao meio e costuro aqui. Então, ficou, ó. Certo? Agora, gente, agora que vem a parte bem importante dessa peça, tá? Pra que ela saia certinha. Antes de nós fecharmos o anel aqui, ó, fechar do outro lado pra formar o círculo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossa parte redonda aqui, ó, pode ser essa ou a de baixo, tanto faz, tá? E vamos medir pra ver se tá tudo do mesmo tamaninho, se não precisa refilar ou tirar alguma coisa. Pra quê? Pra que essa parte aqui vista bem certinho na parte redonda. Por quê? Eu sempre gosto de experimentar. Pode dar alteração, às vezes uma margem de costura, um pé de máquina, um pouco a mais ou a menos, pode diminuir um pouco ou ficar maior. Então, é bom sempre experimentar, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir colocando beiradinha do corpo com beiradinha aqui, ó, da tampa. Como se eu já fosse fechar, como se eu já fosse costurar pra fechar. Pra gente poder medir. Pra ver se tá tudo certinho, se precisa fazer algum ajuste. Se não precisar, a gente já pode fechar. Mas essa parte aqui, ó, desse teste é muito importante vocês medirem, tá? Sempre, sempre, viu, gente? Isso aqui não há experiência que você tenha de costura que chega um tempo que não precisa fazer isso. Não existe. Todas as peças que eu vou fazer de fole, né, canal do zíper, eu faço isso aqui toda vez, tá? Então, isso aqui faz parte do processo, tá bom? Eu prefiro experimentar isso aqui, ver se tá tudo certinho e já fechar minha peça de vez do que não experimentar, depois ter que fazer algum ajuste, né? Então, olha só. Eu fechei em toda a volta, tá? Agora, vamos observar como é que tá aqui. Ó. Deixa eu ajeitar. Está exatamente do jeito que tem que estar. Sobrando 1 centímetro, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui passa. Então, aqui é a pontinha de um, aqui é a pontinha do outro, passa 1 centímetro. É assim que tem que ser. Se tiver maior, na verdade, gente, o meu, eu acho que tá com 1,5. Eu vou até cortar um pouquinho, deixa eu ver. Ó, quase 2, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho, é só a gente cortar um pouco aqui. É bem pouquinho. Então, é o seguinte, você vai medir, tem que estar passando 1 centímetro.
Se tiver passando mais, você corta. Se tiver menos, aí... Bom, gente, se vocês fizerem na medida certinho, no molde certinho, não vai ficar menos. Pode ficar um pouquinho a mais, mas menos é muito difícil. Mas se ficar menos, se acontecer de ficar menos, o que vocês têm que fazer é diminuir a parte redonda. Diminui aí um pezinho de máquina da parte redonda e emenda de novo, tá? Mas aqui o meu tá quase batendo. Vou tirar meio centímetro, que tá 1,5 centímetros. Então, aqui, ó, posso tirar todos os prendedores. Aí, vocês viram, né, que o meu passou só um pouquinho. Aqui, pra mim cortar retinho, coloco a régua. Ó, eu vou tirar só essa filetinha. Vou só com a caneta aqui. Então, ó. Vou tirar só um pouquinho, pra poder ficar mesmo 1 centímetro lá. Ô, caneta, não quer funcionar, não? Aí, agora sim. Certo? Então, aqui, ó, como é que eu faço? Eu passo a minha costura em cima da caneta e tiro o excesso antes da costura. Pronto. Agora sim a gente sabe qual é o tamanho que a gente precisa, tá? Dando continuidade, agora a gente vai juntar aqui, ó, essa parte de frente com essa beiradinha do zíper. Estampa de frente com estampa. Passa a costura aqui com um pé de máquina. Sempre caprichando no retrocesso. Nossa, vou ter que costurar de novo, que eu subi o morro. Fiz uma curva aqui, ó. Vamos lá, deixa eu de novo, que não pode ficar torto, né? Ó. Posso tirar o excesso de zíper. Aqui também vou colocar um pedacinho de viés. Bem bonito. Dobro o viezinho, ó, coloco o viés aqui. Virando pro lado direito, olha só como ficou. Oh, coisa linda, hein? Ó. Gente, mas esse tecido, ele tá lindo demais da conta. Fala sério, hein? Lindo, lindo. Ainda temos kit no site. Corre lá pra você garantir o seu kit com essa estampa linda. Ufa! Peraí, gente, vou só beber uma aguinha aqui. Última chamada, falta 15 minutinhos para abrirmos as inscrições do curso Kit Maternidade. Você está no grupo de pré-inscrição. Se você não está, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Entra no grupo de pré-inscrição. Daqui 15 minutos o Fabrício, que faz parte da minha equipe, vai enviar para vocês o link para vocês comprarem o curso. 15 minutinhos para abrirmos as inscrições, hein? Lembrando, quando abrir inscrição, você corre lá para ficar entre as 100 primeiras e ganhar o bônus, né? Que é o curso Instagram para Artesã. Você ganha outro curso de bônus, tá bom? Certo? Então, você que chegou aí agora, se quer ser minha aluna nesse curso do Kit Maternidade, tem 15 minutinhos para entrar no grupo da pré-inscrição. O link tá aqui na descrição. Daqui 15 minutinhos já vai estar liberado o acesso para você comprar o curso, tá bom? Ei, coisa boa, hein? Tô ansiosíssima para ver quem vai entrar. Olha só, gente. Aqui, eu vou tirar as beiradinhas. Conseguem ver que aqui tem algumas beiradinhas de manta, ó. Então, essa beiradinha que ela tá de manta aqui, eu vou tirar tudo, porque agora a gente precisa fazer a limpeza. O que que é essa limpeza?
Vamos tirar todo o excesso, deixar bem retinho, tanto aqui quanto aqui, pra gente fechar a nossa peça, ela ficar retinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, passou um pouquinho, então eu refilo pra que fique tudo retinho. Agora é a hora da gente refilar tudo aqui, deixar tudo retinho. É aquele acabamento que define, né, se sua peça vai ficar reta. Então, aqui tirando o excesso de manta. Muita calma nessa hora, eu fico até quietinha sem falar, porque eu tenho medo de deixar o negócio torto. Então, ó, tirei bastante coisa, modo de falar, né, gente? Olha aqui, ó, fiapinho, né? Agora eu vou virar aqui pro outro lado. Nossa, eu cortei de cá, agora eu vou cortar aqui do outro lado. Esse corte você só faz se tiver sobrando manta, tecido, fio de linha, tá? Agora, se já tiver retinho, não tiver sobrando nada, bora, né? Aí não precisa. Pronto, fez isso aqui, gente, eu precisei cortar pra refilar e aqui ficou, então, o tecidinho solto. Eu vou só passar a costurinha pra manter ele fechadinho. Pronto, e aí a gente vai conferir, né, pra ver se ficou retinho. Sim, pra quem já é aluna do curso Kit Maternidade, essas aulas vão pra lá, tá? Então, como é que eu faço aqui, ó? A gente vai ver se tá alinhadinho, né? Tudo certinho aqui. Pra gente finalizar. Aqui, ó, a gente vai marcar o meio da peça também. Como que eu vou saber? Vou usar de guia o viés, tá? Junto aqui, ó, viés com viés. E dobro. Vou dar um pique em cima, embaixo, em cima e embaixo, tá? Porque na tampa já tem o pique que a gente fez, né? Pra poder colocar a alça e poder colocar o forro. Então, aí a gente vai unir pique com pique pra poder ficar retinho. Certo? Então, ó, marquei o pique aqui. Marquei o meio, né? Aqui nessa parte já tem, porque eu marquei quando eu fui colocar o bolso, tá? Ó, pique com pique. O que tem que se atentar aqui, gente, agora pra gente fechar a bolsa? Primeiro eu vou virar ele pro lado avesso, né? Senão dá costura errada. Ó, essa parte aqui, onde não tem zíper, ela fica na parte de trás da nossa frasqueira. Então, o que eu tenho que me atentar é a posição que eu vou costurar o zíper. Pra quê? Pra ele não ficar de ponta cabeça, ele não pode ficar assim, ele tem que ficar, né, assim. Ó. Então, como que você vai fazer? O pique aonde tem plástico, onde tem o plástico, eu vou colocar com esse pique da parte de trás. Certo? Coloquei. Aí, vem aqui na frente, juntamos também o pique com o pique aqui. Então, aqui a gente já uniu o meio com o meio. Vou passar uma costurinha de uns 2 dedinhos só onde é o pique, por enquanto. Embaixo e em cima. Porque aí o meio não anda, né? Aí não tem como... Pronto. Passei costurinha embaixo e em cima, agora eu vou colocar prendedor em toda a volta, ó.
Como a gente já mediu, né? Lembra? A gente já mediu, então aqui não tem erro pra poder dar certinho, tá? Colocamos prendedor. Então, ó, coloquei prendedor em toda a volta, certo? Ah, uma coisa que eu não expliquei, ó, gente. Essa parte da tampa onde tá a alça, a gente tem que colocar aqui, aonde essa beiradinha menor, tá? Pra ela não ficar de ponta cabeça. Mas é lógico que eu sei que é óbvio, mas às vezes vocês não pensam nisso, tá bom? Na hora da correria ali. E aí, depois que eu coloquei prendedor em toda a volta, a gente vai passar a costura em toda a volta. Essa costura é um pé de máquina. Vou tirando os prendedores e passando a costura aqui. É devagarzinho, né, gente? Aqui é uma peça redondinha, né? Então, a gente vai bem na tranquilidade. Pronto! Prendi tudo aqui, ó. Costurei. Já já a gente volta pro acabamento aqui, tá? Daqui a pouco. Mas aí agora a gente vai colocar essa outra parte aqui, tá? Essa aqui não precisa medir meio com meio, porque ela não tem bolsinho, não tem nada, né? Mas se você quiser, você pode medir. Mas aqui não tem necessidade. Então, eu vou só colocando aqui os prendedores. Ah, tá. Sempre beiradinha com beiradinha, é o segredo pra fazer esse tipo de peça, tá? Pra não ficar... Oh, coisa linda, hein? Ó. Coloquei, então, o prendedor em toda a volta. Vamos aqui passar a costura com um pé de máquina. Aí, aqui, ó, como já tem essa parte superior, a gente pode amassar aqui pra conseguir chegar com mais facilidade aqui na máquina. Então, ó, sempre seu braço fica sobre a peça. Não precisa deixar esse negoção grande aqui e você não conseguir dominar a peça. Então, ó, coloca a sua mão, depois ela vai amassar, mas depois a gente passa, deixa ela bonitinha. O importante é você conseguir ter essa firmeza aqui com a mão, ó. Porque é uma peça redonda, então você precisa ter a firmeza com a mão para poder ir virando a peça, ó. A gente vai costurando e já vai virando, tá? Então, eu sempre preciso ter essa visão, ó, tá vendo? Então, eu chego aqui a minha peça pro lado, pra mim conseguir enxergar bem e a minha mão ter a firmeza pra ir fazendo o movimento.
coisa boa, hein? Bom, gente, costurei parte de baixo, parte de cima. Antes da gente desvirar, aqui a gente precisa fazer um acabamento, porque ficou tudo isso aqui aparecendo, coisa feia, né? Então, a gente não pode deixar isso aqui aparecer. Então, o que a gente vai fazer? Um acabamentinho com viés aqui, bem básico, sem nenhuma complicação. Então, ó, a gente dobra o viés ao meio e vou colocar em toda a volta. Vou colocando aqui com o prendedor e depois a gente passa a costura. Para passar essa última costura aqui, para fixar o viés, você pode aumentar o pontinho da sua máquina, tá? Porque fica grosseiro, né? Um acabamento que fica um pouco grosso. Então, principalmente se for máquina doméstica, coloca lá a largura do ponto da sua máquina lá no 4, né? Que é bem larguinho. E aí, você consegue fazer esse acabamento aqui sem dificuldade, tá? Chegou ao encontro, vou cortar aqui. Então, olha só, fica até bonito, ó. E aí, depois que a gente colocou com o prendedor, aí a gente vem costurando. Como eu disse, pode largar o ponto, vou colocar aqui a minha em 4, tá? Gente, falta 4 minutinhos pra vocês receberem o link aí pra comprar o curso do kit maternidade. Então, ligadinhas. 4 minutinhos. Então, aqui, ó, vai passando a costura e vai tirando o prendedor. Então, ó, coloquei o viés tudo de cá. Agora eu vou colocar de cá. Vou colocar agora, porque se eu falar só pra vocês assim, ah, depois vocês colocam aqui embaixo também. Aí eu não coloco agora, vira a bolsa pra terminar a live, nunca mais eu desviro ela pra colocar o viés. Então, aqui, ó, mesma coisa. O viés já dobrado é opcional, tá? Quem já assistiu muitas das outras aulas minhas, sabe que você pode ou costurar ele de um lado e rebater do outro, tá? Fica aí a critério de vocês, tá bom? Esse é o viés comum, tá, gente? Aquele rolinho que eu vou mostrar aqui, peraí. Aqui, ó.
esse viés aqui que eu uso, tá bom? Então, depois que eu coloquei aqui todos os prendedores, mais uma vez, vamos lá costurar pra gente finalizar nossa peça linda. Isso, esse é o de 25, tá? 25 milímetros. Pronto! Deixa eu guardar os prendedorzinhos aqui. Tchararã! E agora, hein? E agora é a hora do parto. Linda, linda, linda. Então, aqui, ó, a gente vai virar ela com toda tranquilidade, ó. Virei a tampa, olha que bonitinha. Agora eu viro o corpinho. Importante, ó, sempre tá forçando aqui, pra quê? Pra ficar bem certinho os cantinhos. Aí, a gente pega o ferro de passar, né? Passa o ferro pra deixar ela bem bonitinha, porque aqui ela ainda tá um pouco amarrotada. Ó, uma dica que eu gosto de fazer, gente, ó. Tá vendo aqui? A emenda, né, da tampa com o corpo. Depois que você virar, você vai apertando assim, ó, que ela vai modelando, tá? Sempre que a gente faz alguma peça, quando a gente vira ela pro lado direito, é a hora da gente dar aquele capricho pra ela ficar modeladinha, ó, tá vendo? Ela fica redondinha. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, ó. Já vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Só ajeitando aqui pra não ficar aquele trambolho, parece que saiu do bucho da vaca. Porque fica, sabe, gente? Quando a gente acaba de desvirar a peça, a gente tem que dar, né? Então, ó. Por dentro, agora eu vou fechar pra mostrar ela. Toda linda. Aí, colocando os dois zíperes, ele fecha aqui no meio. E não é que ela ficou linda, gente, ó. Que coisa mais bonitinha. Olha. Vamos tirar aquele print que não pode faltar, né? Tira o print aí, gente. Linda, ó. Linda, linda. Tá estourando a luz, deixa eu virar de cá. Olha que belezinha. E esse tecido maravilhoso, né, gente? Ficou tudo de bom. Lindinho, cheio de ursinho, ó. Ó. Linda, linda, linda. Gente, eu acho que já foi, hein? Ó, que horas já são? Quem aí tá no grupo lá da pré-inscrição, já devem ter enviado para vocês lá o link. Estamos, então, com as inscrições abertas para o curso Kit Maternidade. Você não vai perder essa, né? Então,
corre lá no grupo da pré-inscrição, já clica no link e vai correndo fazer a sua inscrição e garantir aí sua vaga entre as 100 primeiras para você ganhar de bônus o curso Instagram para artesã, tá certo? Eu encontro todas vocês dentro do curso. Quero mostrar um pouquinho as peças aqui atrás, né, para as meninas que ainda não viu. Antes eu vou falar para vocês o valor de venda dessa peça, para mim não esquecer. O valor de venda dessa peça, meninas, eu deixo para vocês de R$70 a R$85, tá bom? Uma peça grande, trabalhada, bonita, tá? Então vamos valorizar, certo? E ficou show, hein? Gostaram? Diz pra mim aí se vocês gostaram. Ficou linda, 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 maravilhosinha. Eu amei. Deixa eu pegar o celular aqui, que eu quero mostrar pra vocês as pecinhas que eu fiz aqui atrás, lindas pro kit da Rebeca. Essas peças que eu vou mostrar pra vocês são do curso, não são todas, eu não fiz todas, porque são muitas peças, são 27 peças. Eu não fiz todas, mas vou mostrar algumas pra vocês que eu fiz durante essa semana aí pra minha sobrinha que vai nascer. Vamos ver? Olha só, gente. O ninho, lindo, ó, com o travesseirinho. Esse é o ninho para colocar o bebezinho para dormir. Almofada de amamentação, olha que linda. Os saquinhos maternidade, ó, para levar dentro da bolsa. Oh, deixa eu ver quem foi que falou aí primeiro. Comprei o curso, vamos ver. Não consigo achar o nome da pessoa. A Rosa Gonçalves. Ê, Rosa! A Rosa, então, já entrou pro curso. Seja bem-vinda, Rosa. Vamos ver, quem mais for comprando vai mandando aqui pra gente, tá? Então, aqui são os saquinhos. Maternidade. Aqui, o saquinho de dormir. Olha só, gente. Olha. Tem o zíper, a gente abre e coloca o bebezinho aqui, ó. Todas são aulas de dentro do curso, tá? Lindo, né? Aqui, ó. Porta-fralda. Ou porta-treco, né? Guardar as coisinhas é aquele modelo ou que amarra na beirada do berço ou no varão, que eles usam agora, né, no quartinho de neném. Tem esses dois bolsinhos aqui. Essa aqui é a aula que a gente fez, né? Quarta-feira. Aqui a outra frasqueira rosinha. O babador. Vai ficar lindo todas as peças. Já vou pôr aqui. E aqui as duas bolsas lindas. Ó. A bolsa maternidade. E a bolsa passeio. Olha só. Belezinha, hein? Então, essas são as peças que eu fiz aí para Rebeca. Algumas das aulas que vocês vão ver dentro do curso Kit Maternidade, tá? Para quem aí entrar nessa nova turma, tá bom? Abrimos a turma agora e vai ficar aberta por pouco tempo. Corre lá para vocês não perderem o bônus, tá? Aqui mostrando para vocês mais uma vez o kit de materiais. Promoção vai até amanhã, então acessa lá o site para você comprar o seu kit. Com esse tecido lindo. Também tem o tecido de ursinho azul, ó. Pra menino, tá bom? Quero mostrar pra vocês aqui, ó, que chegou muitas cores de zíper. Olha só, chegou no site muitas cores de zíper. A gente vende o kit assim, com 1 metro de cada cor. E os cursores, ou a gente vende as cores avulsas, tá? Você pode comprar do jeito que você quiser lá no site. O que mais que chegou aqui, ó? Tela vôlei. Várias cores chegaram. Alça. Olha que linda é essa, gente. Eu tô apaixonada. Eu tô louca pra fazer alguma coisa com essa alça aqui. Ela tá linda. Então, chegou essas 3 listradas e reposição das cores lisas de alça. Olha só. Então, corre lá no site. Lembrando vocês, né, do cupom de desconto Maratona Maternidade, para vocês terem 5% de desconto comprando lá no site. E nas compras acima de R$100 ganha o brindezinho, tá certo?
Quero ver aí quem eu vou encontrar dentro do curso Kit Maternidade, que as inscrições abriram agora, tá bom? Obrigada a todas vocês pela presença na live de hoje. Beijo pra vocês e ó, a gente tem live quarta-feira, tá bom? Como toda semana, espero vocês quarta-feira para mais uma aula de costura, certo? Tchau, tchau!